Então, continuando, a gente vai entrar mais no assunto em relação ao que tem causado então essas vendas dos mineradores e também o porquê isso é tão importante para a gente conseguir esboçar uma reversão, porque os fundos passados eles tiveram esse comportamento. A gente nota que então aqui a gente tem duas linhas, a linha azul e a linha amarela. A linha azul é em relação então à recompensa que os mineradores têm por minerarem Bitcoin. Então, todos os dias a gente sabe que conforme o Bitcoin vai caindo, essa recompensa vai diminuindo, porque o valor do Bitcoin é menor em dólares e também porque a blockchain ela tem menos transações, então você tem menos taxa sendo paga na rede. Então, sempre que o Bitcoin vive esses momentos, é normal que essa recompensa ela caia, então por isso que essa linha azul está caindo. Só que a gente vê aqui atrás que é justamente a dificuldade da rede, a taxa de hash, ou seja, o quão difícil é para você achar novos blocos, o quão difícil é para você minerar. Então a gente tem aqui, desde que teve o banimento chinês aqui no ano passado, o fundo que a gente fez aqui em 29 mil dólares, o hash caiu bastante, mas desde então que a gente tem é uma eterna aqui subida desse hash, ou seja, a dificuldade da rede ela só aumenta, mesmo o Bitcoin tendo caído aí mais de 50% do seu valor. Então isso causa uma dificuldade para os mineradores muito grande, porque imagina só, o seu custo de produção ele só aumenta, ou seja, a dificuldade da rede ela só aumenta, então você tem mais dificuldade para minerar algo e esse algo que você está minerando tem menos valor. Então por isso que está gerando uma possível distribuição por parte dos mineradores. Eles são obrigados a vender parte dos seus bitcoins justamente para cobrir esse custo de produção que eles têm com bitcoins, não só de luz, mas também dos equipamentos, reparo dos equipamentos, reparo das máquinas. Algumas máquinas mais antigas começam a não valer mais a pena minerar bitcoins nesse valor, então eles são obrigados a desligar essas máquinas, entre todos os custos então que envolve a mineração de bitcoin. Então por isso a gente pode estar vendo essa discrepância, porque vocês notam que a dificuldade ela ainda está muito alta, está em all-time high, está no topo histórico, mesmo com o Bitcoin caindo de 69 para 30 mil dólares, a gente vê essa dificuldade aí aumentando. Então isso para os mineradores é muito ruim, eles conseguem então ter uma recompensa menor e tem mais custo para uma recompensa menor. Isso pode estar causando então essa distribuição aqui. Mas o importante e o resumo de todo esse vídeo é o seguinte: existe um sinal histórico, acredito que a maioria já conheça, que se chama Hash Ribbon. Hash Ribbon, em outras palavras, resumindo, ele significa que historicamente nos bear markets do Bitcoin, nos fundos do Bitcoin, os mineradores eles são obrigados a desligar parte das máquinas que não está mais compensando minerar Bitcoin com parte das máquinas. Isso faz com que hash caia e a rede automaticamente ela se equilibra. Satoshi pensou nisso e por isso então ela é uma rede que é autorregulável, ela vai se equilibrando, então conforme vão desligando máquinas, o hash rate ele vai diminuindo, então começa a valer de novo a pena algumas máquinas voltarem a ser ligadas e a gente tem o processo todo então voltando e se restartando. Então o hash ribbon ele nada mais é do que uma indicação para a gente de que o Bitcoin caiu tanto que os mineradores estão sendo obrigados a desligarem algumas máquinas, alguns mineradores param por totalidade a produção e a gente tem esses sinais históricos do Bitcoin. É um sinal muito assertivo, como vocês podem ver aqui, ele aconteceu no último fundo de bear market que a gente teve no final de 2019, você nota que ele começa aqui, justamente aqui o Bitcoin estava 6 mil dólares, o Bitcoin cai para 3 mil dólares e aqui então você tem, quando essa linha verde ela volta para cima da linha azul, você nota que a gente tem aqui então o sinal de hash ribbon. E esse sinal, ele nada mais é do que a média dos últimos 30 dias e dos últimos 60 dias em relação ao hash. Então a gente vê aqui que o hash, na média nos últimos 30 dias, ele está começando aqui a esboçar cair. Então ele está começando a ficar mais baixo do que a média dos últimos 60 dias, indicando então que de forma mais recente os mineradores estão sendo obrigados a começar a desligar algumas máquinas. Esse pode ser o início, como vocês notam aqui, do famoso sinal histórico hash ribbon. E finalmente os mineradores então começam a desligar algumas máquinas, a gente tem mineradores saindo do ambiente e então finalmente a gente pode ver a dificuldade da rede começando a cair. E historicamente isso foi necessário porque foi assim que se deram então os fundos macros do Bitcoin. Vocês notam aqui também que antes da bull
Run de 2020, a gente teve aqui o sinal Rush Ribbon, e esse aqui para mim não teria acontecido caso a gente não tivesse o evento Cisne Negro, que foi no Corona Dump. Então esse aqui para mim seria o sinal Rush Ribbon aqui da Bull Run de 2020, mas a gente teve o Corona Dump, não importa, ele deu outro sinal aqui, Rush Ribbon, como vocês estão vendo, para a nossa Bull Run. Aqui também foi o sinal Rush Ribbon meio forçado, mas também muito assertivo. Foi forçado porque os mineradores foram obrigados a desligar suas máquinas da China, e vocês notam aqui que nesse momento a gente também teve esse sinal histórico que justamente fez a segunda pernada do nosso ciclo de alta para 69 mil dólares. Então é um sinal muito assertivo, é um sinal que demora também para acontecer. A gente nota aqui que demorou aqui alguns meses para esse sinal histórico acontecer. A gente pode estar apenas começando a formar ele, a gente está apenas começando a média verde a baixar aqui na média azul, só que vocês notam aqui que é muito importante que isso aconteça, porque historicamente, para quem gosta de ciclos como eu, é muito importante a gente ver comportamentos similares dos últimos fundos no presente, e esse é um deles. Esse para mim, na verdade, é um dos principais sinais que a gente tem, e eu estava esperando justamente quando é que o hash rate vai começar a diminuir, porque o hash rate não para de aumentar e o Bitcoin está 30 mil dólares. Então a gente já começa a ver um esboço desse, e esse pode ser um indicativo muito positivo para a gente em relação ao comportamento dos mineradores. Pode estar começando a se assemelhar a um comportamento de fundos passados. Mais uma vez lembrando, todos os dados on-chain são médio prazo, longo prazo. Então não acha que isso está acontecendo agora, que o Bitcoin vai subir a partir de amanhã. Muito pelo contrário. É um sinal de total longo prazo. O sinal ainda não aconteceu. Está apenas no início de uma possibilidade dele acontecer, que é justamente esse hash mais recente vindo abaixo do hash na média mais de longo prazo. Então está apenas no início da possibilidade de a gente começar esse sinal. A gente não sabe ainda se ele vai acontecer, mas com certeza você que conhece o Rush Ribbon, você sabe a importância desse sinal, e é muito positivo a gente ver que finalmente isso pode estar começando a acontecer. Então esse foi o vídeo de hoje, foi explorar um pouco mais o comportamento dos mineradores, que é tão importante para a gente que acompanha então a análise on-chain. Vocês sabem que eu acompanho 4 grandes grupos, entre eles os mineradores. Eu explico mais a fundo cada um no nosso curso que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. Também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, a gente tem muito conteúdo exclusivo por lá. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos um ótimo dia e até amanhã. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?